Olha, e definido então no São Paulo, a saída do Vitor Bueno, já está tudo certo, a rescisão do contrato está tudo definido, e agora o Pablo também. Estou acabando de ver aqui, o presidente Júlio Casares deu uma entrevista ao jornalista Jorge Nicola e disse que está tudo certo para ele deixar o clube, então, tanto o Vitor Bueno quanto o Pablo com a rescisão acertada. Não é surpresa, não. Mas o Ceni até falou na entrevista, né, sobre o gatilho do Pablo. Quer dizer, a culpa foi quem criou aquele gatilho, tem uma cláusula lá que se chegasse a tantos jogos, mais do que o técnico que escalou, foi quem previu aquele gatilho. Que foi um erro isso, né? E na verdade tudo isso aconteceu porque se esperava que o Pablo fosse arrebentado no São Paulo, né? Já falamos bastante sobre o Pablo, e é claro que olhando a história da maneira que ela termina, e ela termina muito mal para o São Paulo, né? A contratação mais cara da história do clube vai embora com uma rescisão de contrato, né? São Paulo pagou pelo Pablo o que não pagou por ninguém na história em termos de compra de direitos e rescinde o contrato para ele ir embora, acertando o que ele deve para o jogador, olhando a história de trás para frente, fala, nossa, que loucura o que pagaram pelo Pablo. Mas não, eu não consigo não contextualizar a época, né? E a época o Pablo era um atleta de destaque. E um atleta de destaque se inflaciona no mercado. Como o contrato que o São Paulo deu para o Nicão é um contrato talvez inflacionado, porque o Nicão estava em destaque. Ele estava certo com o Inter, não deu certo. São Paulo foi lá, pegou o Nicão e certamente não foi barato, embora não tenha sido compra de direitos. Isso acontece quando o atleta ou o profissional está valorizado no mercado. Isso é normal. Agora, a trajetória do Pablo no São Paulo foi muito fraca. E aí o Pablo, ele teve lesões no começo, mas ele recuperou-se de lesões e ele jogou muito mal a partir daí, né? O Pablo no São Paulo foi aquele jogador, o centroavante, o 9, que a bola tinha que passar 6, 7 vezes para ele guardar uma. E aí não dá. Dobra isso. Nem todos os times conseguem ter um volume para criar 14 vezes para fazer 2 gols. Não é assim, né? Então ele deixa o São Paulo pior do que ele chegou em termos de moral. Aparentemente vai voltar para o Atlético Paranaense, onde ele aposta que lá ele vai conseguir render o que ele rendeu na primeira passagem. E o São Paulo toca a vida. Achei curioso o Rogério falar sobre o Nicão, sobre o Patrick, né? Falou que ele vai usar o Nicão como o Nicão era usado antes, ou seja, aberto pela direita, e sobre o Patrick, que ele vai usar o Patrick mais por dentro, né? Nos últimos anos, o Patrick jogou um pouco mais aberto pela esquerda no Inter, vai jogar por dentro no São Paulo, o que abre espaço para ele continuar com o Gabriel Sara mais aberto pela esquerda. Então já estou imaginando um São Paulo com o Luan de volante, Gabriel Sara na esquerda, Patrick por dentro, Nicão na direita e 2 homens à frente. Ou Luciano Rigoni, ou Luciano Caleri, ou Rigoni Caleri. O Júlio Casares falou o seguinte, viu, Sormani? Gostaria que você comentasse a saída do Pablo também. O presidente do São Paulo disse que o São Paulo vai ficar com 30% dos direitos do Pablo ainda. O jogador tinha contrato até o fim de 2023, aceitou abrir mão do que ia receber para só receber o que ficou para trás. São 2,5 milhões de reais. Vai sair com esse dinheiro na mão. O Pablo, rapidamente, Sormani, gostaria que você comentasse a saída do atacante. Ótimo, né? Dos dois, né? Vitor Bueno e Pablo. Eu acho que o Zupac falou tudo. Eu concordo com ele. O Pablo não deu certo no São Paulo, não deu liga, não deu química entre as partes, né? Não acho que seja um mau jogador, mas não funcionou no São Paulo. E o Roberto nunca jogou nada no Santos. Foi para o Internacional, foi vendido agora por 20 milhões de euros para o Zenit. Talvez o retorno do Pablo para o Atlético Paranaense seja um recomeço de carreira para ele. O Vitor Bueno também. Mas o Vitor Bueno já vinha em queda no Santos quando ele foi para o São Paulo. Ele sofreu uma lesão grave de joelho, talvez isso aí tenha influenciado no rendimento dele nos últimos anos. Então vamos começar essa conversa aqui. Então eu quero começar com você, Arnaldo, por um tema que é sensível a você. Linha de 4 zagueiros e não 3. Isso era óbvio. Só porque o meu lema é 3 zagueiros é vida? Isso. Tipo, como a Marília gosta de volantes. Eu também gosto de volantes e gosto de zagueiro. Eu gosto do time construído de trás. Rogério não gosta. Rogério gosta do time construído pela frente. E acho que, na verdade, isso ficou óbvio pela confecção do elenco do São Paulo, que só tem 4 zagueiros, sendo que um é convocado para a seleção dele sempre, o Arboleda, então 3 zagueiros. Se você tem 3 zagueiros no elenco, você não vai jogar com linha de 3 zagueiros, você não tem ninguém para colocar como uma substituição, né? E acho que na época do Crespo, que usou o esquema com 3 zagueiros, eram 5 zagueiros. Saíram o Bruno Alves e o Rodrigo. O São Paulo não contratou nenhum zagueiro. Então a linha de 4 eu acho que já estava na cabeça, até pela contratação do Rafinha, que é um jogador que, embora tenha no apoio a sua principal característica, raramente jogou como ala e jogou sempre como lateral. Então não via... A questão que me fica mais clara depois da entrevista do Rogério, e a primeira, acho que é bom a gente frisar, é a primeira entrevista do Rogério como técnico do São Paulo, segunda etapa, sem ser num pós-jogo. Todas as outras, inclusive na chegada dele, a primeira foi depois de um jogo. E ele no pós-jogo é complicado.
cabeça quente, tal, não sei o quê, mesmo quando ganha, tal. Então hoje ele conseguiu responder com mais calma. Acho que era necessário essa entrevista, assim como o Silvinho deu a dele, outros treinadores, antes da temporada começar, para a gente saber. O que ficou claro para mim na entrevista, além dos seus pontos aí todos, que serão dissecados, é que o São Paulo ainda não tem o time ideal que ele imaginava, ainda falta alguns jogadores para ser o time ideal que ele imaginava, e com quem chegou, e que vai ser aproveitado quase todo mundo nesse início de campeonato, com um revezamento, é verdade, por conta da questão física, o São Paulo passa a ser um time mais físico, mais forte, mais do contato, mais viril. Era um time frágil também nesse aspecto. E terminava as partidas meio definhando, né, aquela coisa, a situação, e acho que agora esse é o perfil do Patrick, esse é o perfil do Nicão, esse é o perfil do Alisson. Os 3 jogadores contratados do meio para frente são jogadores físicos, né? E acho que o São Paulo passa a ter uma nova cara já a partir de quinta-feira contra o Guarani. Mas o Nicão provavelmente vai jogar como ele jogava no Atlético Paranaense, pelo lado. E o Patrick, que muita gente, eu inclusive, achava que ele ia jogar como ele jogou nos seus últimos tempos de Internacional, pelo lado esquerdo. Ele quer mais pelo meio, que é como ele acha que ele joga melhor. E aí, daí dá para sair mais ou menos o que vai ser o time do São Paulo? Eu acho que essa é uma boa alternativa. Eu tinha até falado dessa solução algum tempo atrás, do Patrick jogando numa segunda linha, ainda mais alguém com o vigor físico dele. Porque hoje o grande dilema do São Paulo é o seguinte: como você vai montar a defesa e quem vai marcar nesse meio campo? Não vai. A medida que você... aí que tá. Tem marcador. E à medida que você recua um pouco mais o Patrick, você tem pelo menos alguém para preencher bem aquele espaço, alguém com todo esse vigor físico aí. E eu acho que o Rogério está pensando muito nisso, além do fato dele ter lembrado, né, que o Patrick teve uma boa temporada lá no Internacional, jogando exatamente nessa segunda linha. Eu gostei disso. Também acho que é importante ele realmente testar o Patrick nesse novo papel, porque ele abre uma vaga no ataque, abre uma vaga mais à frente, pelo lado esquerdo, e aí sim tendo a possibilidade de encaixar o Luciano. E veja, então seria já um São Paulo, com o Nicão de um lado, o Luciano do outro, né? Alguém talvez mais central, e enfim, o Patrick no meio. Então, começa a ganhar corpo aí uma ideia que eu acho que pode ser muito promissora. São Paulo com 2 jogadores muito bons aí, jogando pelos lados, sendo que o Nicão é o cara que fecha para dentro, abre o corredor para o Rafinha passar, o outro, Luciano, que é um jogador que pode dar mais profundidade jogando, combinando lá com o Reinaldo, e até mesmo com o Patrick avançando. Taticamente, eu acho que pode levar o São Paulo a soluções muito interessantes. A terceira coisa é que a gente vê um Rogério hoje mais solto, porque o Rogério foi um técnico talvez mais chato com quem eu trabalhei indiretamente, porque eu comentava muito o jogo daquele São Paulo 2017, aí você tinha que esperar 1 hora, mas não é 1 hora modo de dizer, figura de retórica, não, se esperava mais ou menos 1 hora para o técnico de São Paulo falar, porque ele queria levar uma pilha de números para falar que o time perdeu, mas teve mais posse de bola, mais escanteio, cruzou 40 bolas na área. Tudo absolutamente, assim, totalmente desnecessário e supérfluo. Hoje não. Hoje é um Rogério respondendo direto. Até a pergunta do nosso Ivan Drago aí no final sobre essas alternativas táticas. Então, em relação a isso, eu acho que é um Rogério que também se tornou um personagem mais objetivo, agradável e que mostra o que me parece muito honesto, que ele ainda não tem todas as ideias com muita clareza na cabeça, porque é começo de trabalho com um jogador novo. Como o Arnaldo disse, é o time grande que mais mexe. Se você recebe um monte de jogadores para iniciar, enfim, uma temporada, é claro que você vai ter que fazer um monte de experiência, vai ter que fazer testes, você ainda não tem a solução ideal, vai ter coisa que vai te surpreender negativamente, outras positivamente, e o torcedor tem que ter paciência, porque time nenhum do mundo vai arrebentar nos 3, 4 primeiros jogos da temporada e seguir assim. Prefiro até que ele tropece agora para fazer um diagnóstico melhor e seguir bem depois. Aliás, ausências já de cara, o Luan, que poderia ser um jogador de marcação no meio de campo, que a gente está falando, está machucado. O Luciano está machucado, contratou na panturrilha na primeira semana. Então esses dois não vão jogar nesse início, nas primeiras partidas. Então o jogador do outro lado, o Nicão de um lado, do outro lado, vai ser o Rigoni, que foi um dos poucos, ele até falou, 8 jogadores só treinaram todos os dias, foram só 8, incluindo um goleiro. Então foram 7 jogadores e um goleiro. Um desses 8 é o Rigoni. Ele se apresentou e não teve Covid e treinou o tempo todo. Então ele vai começar como titular, num lado, o Nicão no outro e o Caleri como centroavante. São os 3 da frente nesse início. E a gente sabe,
o trauma de quase ser rebaixado no Brasileiro e ter ficado 10 partidas sem vencer no Brasileiro é o principal temor do São Paulo na temporada. Então ninguém vai falar em Copa do Mundo, no Campeonato Paulista, ninguém vai começar o Brasileiro, olha, você pode ficar, você vai tomar, vai realizar o sonho, comemorar, realizar os sonhos, vai para não. O Campeonato Brasileiro, até por conta da temporada que a Marília sempre descreve aqui, que não vai ter semana de folga, né, no meio da semana. Então é uma sucessão de competições. Na Copa do Brasil, Marília também citou, o São Paulo joga com o Campinense fora de casa, já tem o sorteio, então vai ter viagem e tal. O São Paulo não vai, como fez no ano passado, arriscar o início do Brasileiro em nome do estadual, nem se estiver na final. Né? Isso, começar a revezar o time no Brasileiro, vou poupar, não sei o quê, dar férias para não sei quem, não vai rolar, porque viu o que aconteceu. Não só o São Paulo, alguns outros times com uma largada péssima de campeonato. Caso o Grêmio, foi abaixado. São Paulo por pouco. Vai ser melhor, não? Não dá para ser pior, né? Pois é. Foi o time que emendou a tempo. Não dá para ser pior. Era o pior preparo físico do país. Né? E tinha com lesões, como a Marília lembrou, cisão entre departamento médico e preparação física, lesões e outras situações durante as partidas. Não precisa fazer. O time não tem que fazer aquelas sinalizações de treinadores. Tipo, isso, substituição, tal. Achei que era o Luxemburgo que estava aqui, tá? Acho que é isso. Primeiro que tem um outro contexto, um novo. Até o Refis lá, tá todo aparelhos renovados, etc e tal. Vai ter muito jogador musculoso. Teve substituição na chefia de fisioterapia. O Sasaki, Ricardo Sasaki, que é da seleção brasileira, foi desligado, foi contratado um outro comandante da fisioterapia. Teve uma mudança sutis que não aparecem para todo mundo, mas mexeu em tudo ali. Ou em tudo, não digo. Mexeu um pouquinho nessa situação. Uma informação, Tironi, que a entrevista não contemplou, ele só falou uma parte ali dos inscritos, quando ele fala do Thales Costa, o menino que podia disputar a Copa São Paulo, e não disputou, e pegou Covid e não está nem na lista B do campeonato, na lista do São Paulo no campeonato. Não estão, claramente, o Vitor Bueno e o Pablo, que estão rescindindo o contrato. Aliás, a camisa 9 do Pablo foi para o Caleri, a camisa 12 do Vitor Bueno foi para o Alisson, que vai ser titular do time, numa outra função, porque se apresentou muito bem fisicamente, e tem nessa lista e vai estar, provavelmente, na relação dos jogadores que vão a Campinas, porque fez a pré-temporada toda e não saiu do time, e vai ficar no elenco o Éder. Ninguém falou muito, vai sair o Éder. O Éder não saiu do São Paulo. O Éder está inscrito no campeonato como centroavante e fez a pré-temporada toda, não se machucou, não teve Covid e vai para Campinas nessa primeira partida. Zagueiro. Pessoal, hoje tem São Paulo. Guarani, São Paulo, 9h30 da noite no Brinco de Ouro, estreia no Paulistão. E a provável escalação não podemos começar de outra forma. Será Volpe, Rafinha e aí vem a grande dúvida. Miranda ou Diego Costa? Será que o Rogério Ceni ainda vai segurar a estreia do Miranda ou não? Aí fica a questão. Léo pela esquerda e Reinaldo no meio campo. Autoglass, mais conhecido como Gabriel Neves, Patrick e Sara. No ataque, Nicão, Rigoni e Caleri. Lembrando que Luciano e Luan, que poderiam ser aí duas alterações, estão machucados e por isso nem viajam para enfrentar a equipe de Campinas. E a entrevista do Rogério deu o que falar, óbvio, até porque foi uma entrevista mais light, mas ainda assim ele não deixou de cobrar. Para buscar mais, temos que ter mais jogadores. A verdade é isso, jogou e falou, ó, cadê meu velocista? E falando em velocista, ontem o pessoal da SPFC.net veio a bomba aí de que Soteldo está complicando, está dificultando sua ida para o México e teria interesse em voltar ao Brasil. Aí o pessoal falou, agora vem, né? Agora vem. Só que não é tão simples assim, né? Em concorrente jogo no jogador. Apesar que o principal, que seria o Flamengo, hoje tem dois focos aí pro seu velocista, pro lugar do Michel que deve sair, que é o Everton Cebolinha e agora o Marinho. Então você teria aí praticamente caminho livre. Agora a proposta é a que foi apresentada semanas atrás. Cabe ao Soteldo confirmar, aceitar ou não. Lembrando que aconteceu a mesma situação que aconteceu na negociação com São Paulo. Ao que parece, o time mexicano está travado nas pedidas do empresário. Na hora H, o empresário foi lá e pediu mais e eles não gostaram. Assim como o Soteldo com São Paulo, que chegou na hora H, eles queriam uma alteração de valores a partir do segundo ano. Então, assim, inicialmente, informação passada pela SPFC.net. Não consegui mais encontrar nenhum embasamento, mas sabe como são as negociações, né? Além do mais, o próprio Muricy, em entrevista ontem à Gazeta, que eu coloquei no vídeo de ontem, também falou que o São Paulo ainda está aberto. Principalmente no que tange a zagueiro. Eu vejo muito isso, porque só tem 4 zagueiros e precisaria de mais um. Lembrando que tem o Beraldo e o Luizão lá. O Beraldo que está sendo testado sim
junto aos profissionais. E o Caio, esse sim já foi confirmado por Rogério Ceni, já está na equipe de profissionais de São Paulo. Vídeo que o tão sonhado velocista não chegou e Rogério Ceni gosta do jogador. E, só para fechar, Pablo, até que enfim, está saindo do São Paulo. Essa novela durou, hein? E aí o São Paulo termina sua reformulação com 13 nomes, uma barca forte, uma barca bem feita e principalmente com os nomes que a torcida queria que saísse. Ah, mas o Éder não saiu. Tudo bem. O Reinaldo não saiu muito espere, Igor Vinícius não saiu muito espere, Igor Gomes não saiu muito espere. Mas o Igor Gomes, segundo o Wagner Ribeiro, receberá a proposta da Europa no meio do ano. Só acredito vendo. Mas são Igor Vinícius, Reinaldo e companhia. Eu acho que talvez uma próxima barca venha no final do ano, mas tudo depende de resultados esportivos, de como eles atuarão durante o ano. Agora o Igor Vinícius eu cada vez vejo menos chance, apesar que deu um bafafá ontem na internet de que Rogério Ceni não inscreveu nem na lista de reservas já o Natan, que é um baita lateral direito. Então, pelo jeito, esse ano é mais um ano aí na base, junto com o técnico Alex Cabeção. Então é isso, é só alegria. Pablo e Vitor Bueno oficialmente fora do São Paulo. E o São Paulo hoje estreia pelo Campeonato Paulista, vamos ficar de olho. E já sabe, depois do jogo tem vídeo no canal. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder, deixa aquele likezão no vídeo, tá ok? Saudações e cores, uma ótima quinta-feira a todos, um ótimo jogo a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.